Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 19/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 12 ao capítulo 14, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Para aprender é preciso amar a disciplina. Quanta verdade em apenas um versículo. E a disciplina requer persistência, não é? Quando nós insistimos com algo, né? Às vezes parece um tanto difícil, mas logo, né? O processo de aprendizado torna a coisa mais fácil. Então, é uma grande verdade para se levar para a vida. Então, quer aprender, persista. É preciso amar a disciplina, saber que ela é necessária no processo de aprendizado. E a estupidez odeia a repreensão, né? E isso aqui é algo para sempre estarmos atentos, porque o ser humano por si mesmo ele não gosta nem da disciplina e muito menos da repreensão. Mas a repreensão é necessária. Quantas vezes estamos fora de foco, né? E feliz é a pessoa que tem alguém que a repreenda, que chame a atenção, que mostre para ela, opa, você está fora do foco, né? É privilégio você ter um amigo que não passe a mão na sua cabeça, mas mostre para você o seu erro. Então, é estupidez você odiar a repreensão. Você não cresce, você não se aprimora, você não é aperfeiçoado, né? Você não sobe o próximo degrau quando você odeia a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz do justo permanecerá firme. A mulher virtuosa, coroa de honra é para o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justo são corretos, mas os conselhos dos perversos são traiçoeiros. Olha mais o que diz, né? A palavra do justo salva a vida, mas do perverso é emboscada mortal. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família do justo permanece firme. O insensato recebe elogio, mas o perverso de coração é desprezado. Melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Quanta verdade, não é? Quantas vezes as pessoas querem ser aquilo que não são? Quantas vezes querem aparentar o que têm sem ter? Quantas pessoas endividadas sem necessidade, só para mostrar para os outros uma roupa cara, uma bolsa de grife, um sapato de grife, um carro do ano. Quantos desperdícios. Vou ler para você de novo isso. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude do que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas o perverso sempre são cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasia não tem juízo. Os ladrões invejam os despojos uns dos outros, mas o justo está bem arraigado e floresce. O perverso é apanhado na armadilha das suas próprias palavras, mas o justo escapa desta aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta,
mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, e a testemunha falsa conta mentira. E ele continua: palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras fica logo evidente. Com base nesse texto que existe aquele ditado popular: mentira tem perna curta. Olha só, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras sábias trazem cura. Falamos recentemente sobre o texto de Tiago: da sua boca, desse pequenino membro chamado língua, procede bênção ou maldição, vida ou morte. Ele continua: o engano enche o coração dos que tramam o mal, mas a alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas o perverso enfrenta todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos a sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima. O justo dá bons conselhos aos seus amigos, mas o perverso os desencaminha. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho do justo conduz à vida e é uma estrada que não levará à morte. O 13 começa assim: o filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba arruinado. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas o que trabalha com dedicação prospera. O justo odeia mentira, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, mas o pobre nem sequer é ameaçado. A vida do justo brilha alegremente, mas a luz do perverso se apagará. O orgulho só traz conflito, mas os que aceitam os conselhos dos sábios. O dinheiro ganha por meios ilícitos logo acaba, e a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldade, mas quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldade, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha, mas quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizar, mas os tolos se recusam a se afastar do mal.
Quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com tolo sofrerá as consequências. Desgraça persegue os pecadores, enquanto a bênção recompensa o justo. A pessoa que deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Triste, não é? Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Olha que provérbios para os pais. Quanta atenção devemos ter a isso? Vou repetir. Quem não corrige os filhos mostra que não os amas. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. E aqui eu abro um parênteses, para falarmos sobre disciplina. É necessário para a criança, A própria Bíblia nos orienta e nós vamos ver várias vezes Provérbios falar a respeito disso. Mas devemos tomar cuidado para que a disciplina seja feita corretamente. A Bíblia nunca incentivou ninguém a espancar, bater nos seus filhos. Disciplina não é sinônimo de espancamento. Quando você estiver com raiva, não discipline, porque você vai terminar descarregando a sua raiva em cima, do seu filho. Isso não é correto, isso é pecado, desagrada a Deus. Quando você estiver com raiva, aborrecido por algo que aconteceu, espere. Diga para a criança, isso não foi certo. Mamãe, papai está muito aborrecido. Por isso eu não vou te disciplinar agora, mas conversaremos em breve. E aí você aproveita para se acalmar, ore a respeito, peça sabedoria a Deus e depois sim, você vai conversar com a criança e aplicar a disciplina necessária, sabendo que quem ama, corrige, não é? Quem não corrige, não ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-lo, ou seja, não disciplina na hora da raiva, no momento onde está todos presentes para envergonhar o seu filho, ou seja, essa preocupação em discipliná-lo é buscar a forma correta para isso. O justo come até se satisfazer, mas o estômago do perverso fica vazio. O 14 começa falando de nós mulheres. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói. Sabe como? Com suas próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme ao Senhor. Quem escolhe estrada tortuosa o despreza. A conversa do arrogante, do insensato, se torna uma vara de castigo, mas as palavras do sábio o protege. O estábulo sem boi permanece limpo, mas a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria e nunca encontra, mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. E aqui é um alerta para que nós selecionemos muito bem quem são os nossos amigos. Vou ler de novo para você. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Aproxime-se de pessoas sábias, de pessoas que têm princípios eternos e você só ganhará com tudo isso, O prudente sabe para onde vai, mas o insensato engana a si mesmo. O insensato zomba da sua própria culpa, mas o justo reconhece e busca reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa do perverso será destruída, mas a tenda do justo florescerá.
Há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acaba levando à estrada da morte. Então, isso é um cuidado que devemos ter, um alerta. O riso pode esconder um coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Já deparou com pessoas assim? Que ri desenfreadamente, até naqueles momentos inusitados, escondendo ali uma dor. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Olha quanta verdade, vou repetir para você. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Se você se irrita com facilidade, com certeza você já experimentou isso aqui, não é? Você já experimentou prejuízos, coisas que você se arrependeu depois. É hora de pedir que o Espírito Santo leve a você a viver uma vida de equilíbrio, a ministrar sobre você esse fruto que está disponível, que é o domínio próprio. E ele continua: o ingênuo são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons e os perversos se curvarão à porta do justo. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Mas amigos estes que só estão com eles por conta daquilo que eles têm e não daquilo que eles são. Conheço diversas pessoas que, quando estavam com muito dinheiro, abastados, em suas posições sociais, eram rodeados de amigos. Quando perderam a riqueza, foram abandonados por este amigo. Amigos que se interessam pelaquilo que você tem e não pela essência de quem você é. Fuja desses amigos. Construa amizades duradouras, amizades que são não pelo que você tem, mas pelo que você é. E aí, nós vamos ver que é pecado desprezar o próximo. E é feliz aquele que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas o insensato e o tolo só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva a vida, mas o testemunho falso é traidor. Quem teme ao Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar da armadilha da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento, olha aqui mais uma vez, quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra insensatez. Então, por duas vezes, versículo 29, não é? Fala novamente a respeito dessa questão da ira. E aí ele diz, o contentamento dá saúde ao corpo. Sabe o que é contentamento? É você estar feliz com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você vive. Sabe o que é isso? Gratidão.
Todas as vezes que você dá graças a Deus, né? E a palavra diz, dê graças a Deus por tudo, porque, né? É a vontade de Deus, né? Ela é soberana e muitas vezes não é agradável para nós. Mas o contentamento, a gratidão no seu coração vai dar saúde para o seu corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração do sensato. Não é possível encontrá-la nos tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida e quantas verdades temos aqui, Deus. Ajuda-nos a observarmos a Tua palavra, não só ouvirmos, mas também praticarmos ela no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.